Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, professora de ciências aqui no município de Cascavel, e vamos para mais uma aula de ciências. E hoje o tema é fotossíntese. Antes de qualquer coisa, é sempre bom lembrar que para vencermos esse vírus, coronavírus, né, o Covid-19, só depende de você. Lembrando que os sintomas são tosse, febre e fadiga. Esses são os mais comuns. Nós temos também congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço e, nos casos mais graves, dificuldades para respirar. E é sempre importante a gente lembrar como nos prevenir desse vírus, utilizando sempre máscara, usando álcool em gel 70%, lavando bem as mãos, mantendo o distanciamento de outras pessoas, desinfectando os objetos pessoais e só sair de casa se realmente for necessário. No capítulo anterior, na aula anterior, nós vimos que os seres vivos passam por um ciclo natural, o ciclo de vida de todos nós, nascemos, vivemos, nos alimentamos e morremos, passamos por decomposição. Nós, seres vivos, retiramos a energia necessária dos alimentos que nós obtemos da natureza. Os seres vivos têm a capacidade de se reproduzir, dependem do ambiente em que vivem, né, dos recursos naturais, e se relacionam através do ambiente. Se relacionam tanto com o ambiente, como também com outros seres vivos. Diferentes ambientes, eles vão possuir fatores semelhantes, como, por exemplo, a existência de seres vivos, e esses seres vivos, eles precisam de energia, precisam dos recursos naturais, precisam da absorção de energia, né? E essa absorção de energia pelos seres vivos, ela ocorre através de uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar onde nós temos a relação de produtores, consumidores e decompositores. E esses participantes, os produtores, consumidores, decompositores, cada um vai possuir uma função específica. Os produtores, eles irão transformar a energia luminosa em energia química, utilizando alguns fatores abióticos. Que fatores abióticos são esses? Fatores que não possuem vida, como energia solar, que é a luz solar, alguns nutrientes, sais minerais, e os consumidores são aqueles que irão consumir o que é produzido pelos produtores. O nome já é bem sugestivo. E os decompositores irão aproveitar todo o resto de matéria orgânica presente em seres que já morreram, né? Por fim, existe um equilíbrio, e essa cadeia alimentar, ela precisa ter esse equilíbrio, né? Todos os seres vivos são dependentes dos outros. Quando eu acabo com a população de uma determinada espécie, isso vai ser prejudicial para os outros seres de outras espécies, porque todos os seres vivos estão se relacionando. Existe uma dependência entre os seres vivos. Os animais e as plantas respiram. Vocês sabem que nós, seres humanos, respiramos, assim como os animais domésticos de vocês, gato, cachorro, galinha, e assim como nós, do reino animal, as plantas também vão respirar, as plantas do reino plantae também vão respirar. E essa respiração é o processo do organismo de todos os seres que cria a energia necessária para a vida. O que é isso? É através da respiração que esses seres, que animais e plantas, vão ter a energia necessária para a vida, tá certo? E o processo de respiração ocorre com o consumo de oxigênio e glicose. Isso no nosso caso, no caso dos animais, tá bom? Nas plantas, aqui nós temos até um esquemazinho bem interessante como ocorre essa nossa respiração. Nós utilizamos, e também a obtenção de energia, né? Nós utilizamos o gás oxigênio, utilizamos glicose, fazemos a nossa respiração,
tá bom? E liberamos água, gás carbônico e também obtemos energia para o nosso corpo, para nossas atividades diárias. Já nas plantas, é um processo diferente, tá bom? Aqui nesse quadrado de baixo, verde, nós temos o processo de respiração das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Esse nome, gente, é muito importante. Vocês ainda vão escutar bastante aí na vida escolar de vocês. Então, é muito importante que vocês compreendam. A fotossíntese é um processo que ocorre na planta, onde ela vai respirar e vai obter a energia necessária para a sobrevivência dela. Tá? A planta ela vai absorver o gás carbônico, lembrem-se disso, vai ter a necessidade de obter a água. Essa água, como é que a planta absorve essa água? Através das raízes, e quando ela absorver essa água, a água ela precisa ir até as folhas, porque é justamente nas folhas que ocorre a fotossíntese. E isso ocorre através de alguns vasos condutores que vão levar a água das raízes da planta até as folhas. E a folha vai absorver esse gás carbônico presente na atmosfera, e esse processo vai ser o que a gente chama também de fotossíntese, e esse processo é o quê? A transformação de energia luminosa. Por quê? Porque eu tenho aqui a ação do sol, que também vai influenciar nesse processo. É necessário que o sol esteja presente, por isso que a mãe de vocês sempre deixa a planta um pouco no sol, precisa de água, precisa de luz. Por quê? Porque ela vai fazer a fotossíntese. Então, é um processo de transformação de energia luminosa em energia química. Por que química? Porque eu vou ter aqui a formação de alguns compostos orgânicos. Aqui nós temos a glicose. Nesse processo de fotossíntese, a planta, além de produzir o gás oxigênio, né, quando ela faz a fotossíntese, ela vai produzir o oxigênio, que é importante para a nossa respiração. Ou seja, nós respiramos oxigênio. Então, esse processo de fotossíntese ele é extremamente importante para a nossa sobrevivência. E além de produzir o oxigênio, a planta também vai produzir a glicose, que é um nutriente extremamente importante para a nossa saúde. O principal nutriente, carboidrato importante para a nossa energia, fonte de energia primordial para o ser humano, tá bom? Então, aqui embaixo nós temos a fotossíntese, recapitulando, é quando a planta absorve o gás carbônico presente na atmosfera, mais a obtenção de água, através da luz solar, ocorre a fotossíntese e a planta produz glicose e oxigênio necessário para a nossa respiração. Agora, aqui em cima, nós temos a nossa respiração. Olhem como o que a gente libera é importante para a planta, e o que a gente consome é o que a planta libera. Nós vamos precisar para a nossa respiração, para a nossa obtenção de energia, a glicose. E olha aqui como a glicose é liberada pelo processo de fotossíntese. Nós vamos precisar. O oxigênio do mesmo jeito, nós vamos precisar de oxigênio, assim como nós, como outros animais também. Aí irá ocorrer a respiração celular e nós iremos liberar gás carbônico e água. Esse gás carbônico e água vai ser importante para quem? Para as plantas, olha aqui, né? Então, a gente faz uma troca muito importante com as plantas, né? As plantas, além de respirarem, fazem fotossíntese. Então, gente, esse processo de respiração das plantas é a nossa fotossíntese, né? É um fenômeno importantíssimo para a vida, tanto das plantas como para a nossa. A planta utiliza esse processo para a obtenção de energia para si mesma, e quando libera os produtos dessa reação, nós recebemos esse produto, que é o oxigênio e a glicose. Nas plantas, a glicose é criada por um processo chamado de fotossíntese, que é justamente o que a gente viu. A planta ela vai precisar da energia da luz, é necessária para a fotossíntese. Vai precisar do gás carbônico e vai precisar da água.
E quando realizar a fotossíntese, essa planta vai liberar a glicose, que em parte também vai ser importante para ela, tá? A planta também vai precisar de glicose e vai liberar gás oxigênio. Aí, olha aqui, eu falei para vocês que as plantas, elas absorviam a água através das raízes. Olha aqui a raiz dessa plantinha absorvendo a água, né? Por que que ela precisa absorver pela raiz? Porque ela precisa transportar até a folha. Porque a planta, ela não vai fazer fotossíntese pelo corpo inteiro dela. Ela vai fazer a fotossíntese nas folhas, porque existem algumas organelas importantes nesse processo que vão estar lá para ajudar, para fazer esse processo de fotossíntese, esse processo de respiração. Sem luz não ocorre fotossíntese. Eu não sei se a mãe de vocês já tem um jarrinho em casa e alguma plantinha já morreu. Por quê? Porque ficou a casa fechada e não recebeu luz. Então, essa planta sofreu e acabou secando, acabou não fazendo fotossíntese, porque a planta necessita de luz solar para fazer a fotossíntese, para a obtenção de energia, tá? A fotossíntese é um processo que depende da luz, por esse motivo, à noite as plantas não produzem seu alimento, e sim o consomem. Então, é um processo que à noite não tem como fazer. A planta produz durante o dia. Quando é à noite, ela vai consumir tudo aquilo que foi produzido durante o dia, durante a presença de luz, tá bom? E de onde vem a água? A água que a planta precisa tanto, né? A fotossíntese ocorre nas folhas das plantas, como eu havia falado para vocês. Por esse motivo, a água ela precisa chegar até as folhas. E quem vai levar essa água? Primeiro ocorre a absorção pelas raízes, depois alguns elementos de vaso, alguns vasos condutores vão levar essa água da raiz até as folhas das plantas, para que elas possam fazer a fotossíntese. A água é absorvida pelas raízes e levada até as folhas. Já o gás carbônico é obtido do ar, como eu havia falado para vocês. A atmosfera, ela possui cerca de 1%, menos até de 1%, uma porcentagem pequena de gás carbônico, e isso vem aumentando, galerinha, isso vem aumentando devido às grandes poluições que ocorrem, tá? Então, as plantas, elas estão fazendo uma limpeza do nosso ar, porque ela está pegando esse gás carbônico liberado por indústrias, carros, através da queima de combustíveis fósseis. Então, as plantas, elas ajudam a limpeza do nosso ar atmosférico. Ela vai obter esse ar, esse gás carbônico, e quem vai fazer essa absorção são os estômatos, que são pequenas estruturas que estão no tecido foliar da minha planta, e quando eles estiverem abertos, eles estarão recebendo o gás carbônico. E a importância da fotossíntese, né, gente? É essencial para os ecossistemas, sendo responsável pelo fornecimento de oxigênio para os outros seres vivos que precisam de oxigênio para a respiração, para a obtenção de energia, o qual é utilizado por grande parte dos seres vivos para os processos de obtenção de energia, como a gente já discutiu. A fotossíntese e as cadeias alimentares. Não podemos nos esquecer ainda de que os organismos fotossintetizantes, que são aqueles que realizam a fotossíntese, fazem parte dos produtores, portanto, está na base da cadeia alimentar. São através desses seres autotróficos que vão produzir o seu próprio alimento que substâncias inorgânicas chegam, são transformadas em substâncias orgânicas necessárias para a vida de outros seres vivos. Então, é importante essa fotossíntese que nós obtemos substâncias orgânicas como glicose, que é importantíssimo para todos os seres vivos. Então, os animais que se alimentam de plantas, eles vão estar recebendo essa glicose, esses nutrientes importantes para a vida deles, e nós, ao nos alimentarmos
de plantas e desses mesmos animais que se alimentaram de plantas, estaremos recebendo esses nutrientes também. Então, gente, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podem entrar no privado da gente, no WhatsApp, tirar a dúvida de vocês e até a próxima aula.